Ricardo carregava uma dor que ninguém via. Por fora, ele funcionava. Trabalhava, pagava contas, sorria quando necessário. Mas por dentro havia algo pesado que o acompanhava desde a infância. A sensação de nunca ser suficiente. De sempre estar a um passo de decepcionar alguém. De não merecer amor se não fosse perfeito. Essa dor tinha raízes profundas. Vinha de um pai que nunca demonstrou orgulho, de uma mãe que só o notava quando ele falhava, de uma infância inteira tentando provar seu valor e nunca conseguindo. Agora, aos 35 anos, Ricardo estava exausto. Exausto de tentar ser perfeito, exausto de correr atrás de aprovação, exausto de carregar aquele vazio no peito que gritava todos os dias: "Você não é suficiente." E o pior é que ele tinha feito de tudo para calar aquela voz. Trabalhou até a exaustão, conquistou promoções, comprou o apartamento, tinha o carro, tinha a namorada, mas a dor continuava ali, quieta, constante, corroendo tudo por dentro. Foi numa tarde de sexta-feira, depois de mais um dia fingindo estar bem, que Ricardo decidiu sentar num banco de praça e simplesmente parar. Parar de correr, parar de fingir. Parar de lutar contra aquela dor que parecia nunca ter fim. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, permitiu sentir. Sentir de verdade. E doeu. Doeu tanto que as lágrimas vieram sem pedir licença. Foi quando ouviu uma voz ao lado. "Desculpe incomodar, mas você está bem?" Ricardo abriu os olhos e viu uma mulher idosa sentada na outra ponta do banco. Ela tinha aquele olhar de quem já viveu muitas vidas. Ele limpou as lágrimas rapidamente, envergonhado. "Estou sim, desculpe. É só um dia difícil." A mulher sorriu gentilmente. "Posso sentar mais perto?" Às vezes é mais fácil falar com um estranho. Ricardo normalmente recusaria. Mas havia algo naquela mulher que o desarmava. Ele apenas assentiu. Ela se aproximou e ficou em silêncio por alguns minutos, apenas observando os pássaros. Depois disse algo que Ricardo não esperava. "Você está fugindo de uma dor, não está?" Ricardo olhou para ela surpreso. "Como você sabe?" Ela sorriu. "Porque eu fugi da minha por 40 anos. Até que um dia percebi algo. A dor não era minha inimiga, era minha guia." Ricardo franziu a testa. "Como assim, guia?" "Dor é dor." A mulher balançou a cabeça. "Não. Dor é informação. Dor é uma seta apontando para algo que precisa ser curado. Para algo que você está carregando que não te pertence. Para algo que precisa ser visto, entendido e libertado. Mas a gente passa a vida inteira tentando matar a dor com distração, com trabalho, com relacionamentos, com qualquer coisa que faça ela calar. E quanto mais a gente foge, mais ela grita." Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele. Ela continuou. "Me diz uma coisa. Qual é a sua maior dor? Aquela que você tenta esconder de todo mundo?" Ele hesitou. Nunca tinha falado aquilo em voz alta, mas algo naquela mulher fazia sentir que era seguro. "Eu sinto que nunca sou o suficiente. Não importa o que eu faça. Não importa o quanto eu consiga. Sempre tem aquela voz dizendo que eu poderia ter feito melhor. Que eu não mereço o que tenho. Que a qualquer momento vão descobrir que eu sou uma fraude." A mulher assentiu como se conhecesse cada palavra daquilo. "E você já parou para perguntar de onde vem essa voz?" Ricardo pensou. "Acho que vem de mim." Ela balançou a cabeça. "Não. Vem de alguém que colocou isso em você quando você era criança e não tinha defesa. Vem de um pai que nunca te deu orgulho. De uma mãe que te amava de forma condicional. De uma infância onde você aprendeu que amor é algo que você precisa ganhar, não algo que você merece só por existir." Ricardo sentiu as lágrimas voltarem. "Como você sabe disso tudo?" A mulher sorriu tristemente. "Porque eu vivi a mesma coisa. Passei a vida inteira achando que aquela dor era minha identidade, que eu era a dor. Até que alguém me ensinou algo que mudou tudo." Ela pegou na mão de Ricardo. "Sua dor não é você. Sua dor é um mensageiro. Ela está te dizendo, olha aqui, tem algo quebrado que precisa ser consertado. Tem uma ferida que precisa ser vista. Tem uma criança lá dentro que nunca recebeu o que merecia e está esperando que você, adulto, finalmente dê isso a ela." Ricardo estava em silêncio, processando cada palavra. A mulher continuou.
Sabe o que acontece quando você para de fugir da dor e começa a ouvi-la? Quando você para de lutar contra ela e começa a perguntar: o que você está tentando me mostrar? Ela se transforma. Deixa de ser inimiga e vira aliada. Deixa de ser peso e vira propósito. Porque toda grande transformação começa com uma grande dor. Toda grande cura começa quando você para de anestesiar e começa a sentir. Mas como eu faço isso? Como eu paro de fugir? Ricardo perguntou com a voz embargada. A mulher tirou do bolso um pequeno diário velho. Entregou para ele. Escreva uma carta. Para aquela criança que você foi. Para aquele menino que nunca ouviu que era suficiente. Diga a ele tudo o que você gostaria de ter ouvido. E depois, todos os dias, quando aquela dor aparecer, não fuja. Sente com ela. Pergunte. O que você precisa que eu veja? O que você precisa que eu cure? E escute. Apenas escute. Ricardo segurou o diário como se fosse algo sagrado. Mas e se for tarde demais? E se eu tiver carregado isso por tanto tempo que não tem mais conserto? A mulher segurou o rosto dele com as duas mãos. Nunca é tarde para curar. Nunca é tarde para se tornar inteiro. Sua dor te trouxe até aqui. Até esse banco. Até essa conversa. Ela não quer te destruir. Ela quer te libertar. Mas você precisa parar de lutar contra ela e começar a trabalhar com ela. Ela se levantou para ir embora. Antes de sair, virou e disse uma última coisa. Lembra disso, Ricardo. Os homens mais fortes não são os que nunca sentiram dor. São os que aprenderam a transformar dor em sabedoria. São os que olharam para suas feridas e disseram: vocês não vão me definir, mas vão me ensinar. Você tem essa força, sempre teve. Só precisa parar de usar ela para fugir e começar a usar ela para curar. Naquela noite, Ricardo chegou em casa, abriu o diário e começou a escrever. E pela primeira vez em 35 anos, não estava fugindo. Estava finalmente indo em direção à cura. A primeira carta foi a mais difícil. Ricardo ficou horas olhando para a página em branco, sem saber como começar. Como você fala com uma criança que você foi há décadas? Como você alcança alguém que existe apenas na memória? Mas então ele simplesmente começou. Querido Ricardo, de 8 anos. E as palavras começaram a fluir como um rio que estava represado há tempo demais. Ele escreveu sobre o dia em que seu pai o chamou de decepção. Escreveu sobre a vez que tirou nota 10 e sua mãe perguntou por que não tinha sido 10,5. Escreveu sobre todas as vezes que ele se sentiu invisível, inadequado, errado. E então escreveu o que aquela criança nunca tinha ouvido. Você era suficiente. Você sempre foi suficiente. O problema nunca foi você. Era a incapacidade deles de te ver. Quando terminou, estava chorando. Mas não era choro de dor. Era choro de liberação. Como se algo que estava preso há décadas finalmente tivesse encontrado a saída. Ele dormiu melhor naquela noite do que tinha dormido em anos. Nos dias seguintes, Ricardo começou a fazer o que a mulher tinha ensinado. Quando a dor aparecia, aquela sensação de não ser suficiente, ele não corria mais. Não ligava à TV para distrair. Não mergulhava no trabalho para esquecer. Ele sentava, respirava e perguntava: o que você precisa que eu veja? E aos poucos, respostas começaram a aparecer. Respostas que sempre estiveram lá, mas que ele nunca tinha parado para ouvir. A dor estava dizendo que ele tinha passado a vida inteira buscando validação externa, porque nunca tinha aprendido a validar a si mesmo. Estava dizendo que ele escolhia relacionamentos onde precisava provar seu valor, porque isso era familiar. Estava dizendo que ele se sabotava sempre que estava perto do sucesso, porque no fundo não acreditava merecer. E cada vez que Ricardo via isso, cada vez que entendia, algo se dissolvia. Aos poucos, a dor estava perdendo poder. Ele começou a fazer coisas diferentes, pequenas coisas. Quando a namorada o criticava de forma desnecessária, em vez de aceitar calado achando que merecia, ele estabelecia limite. Quando seu chefe cobrava horas extras absurdas, em vez de dizer sim automaticamente para provar seu valor, ele dizia não com firmeza. Quando a voz interna dizia que ele era fraude, em vez de acreditar, ele respondia: essa não é minha voz, é a voz de quem me machucou. E eu não preciso mais obedecer ela.
Meses se passaram. Ricardo não era mais o mesmo homem, não porque a dor tinha desaparecido completamente, mas porque a relação dele com a dor tinha mudado. Ele não a via mais como inimiga, via como professora. Toda vez que ela aparecia, ele sabia que havia algo importante sendo mostrado. Alguma ferida antiga pedindo atenção, algum padrão destrutivo precisando ser quebrado. E em vez de entrar em pânico, ele ficava curioso. O que você está tentando me ensinar dessa vez? Um dia, ele estava na academia quando viu um jovem de uns 20 anos treinando sozinho num canto. Havia algo na postura dele. Algo na forma como evitava olhar para os outros. Algo familiar. Ricardo se aproximou. Posso treinar aqui do lado? O jovem apenas acenou. Ficaram em silêncio por alguns minutos até que Ricardo perguntou: Você está bem? O jovem forçou um sorriso. Estou. Por quê? Ricardo parou o treino. Porque eu reconheço aquele olhar. É o olhar de alguém que acha que nunca vai ser suficiente. O jovem ficou imóvel. Como você! Ricardo sentou no banco ao lado. Porque eu carreguei esse olhar por 35 anos e quase me destruiu. O jovem baixou a cabeça. Eu treino todos os dias. Tento ser perfeito em tudo, mas não importa o quanto eu faça, sempre acho que sou um fracasso. Sempre acho que estou a um segundo de desapontar todo mundo. Ricardo assentiu. E você está correndo dessa dor, não está? Tentando matar ela com esforço, com perfeição, com conquistas. O jovem olhou para ele surpreso. Como você sabe? Ricardo sorriu. Porque eu fiz exatamente a mesma coisa. E só parou de doer quando eu parei de fugir. Quando eu entendi que aquela dor não era minha inimiga, era minha guia. Eles conversaram por mais de 1 hora. Ricardo contou sobre a mulher no banco, sobre o diário, sobre as cartas para a criança interior, sobre como aprender a ouvir a dor em vez de silenciá-la. O jovem escutava cada palavra como se estivesse recebendo água no deserto. No final, ele perguntou: E funcionou? Você está curado? Ricardo pensou antes de responder. Curado não é a palavra certa, porque cura não significa que a dor desaparece. Significa que você aprende a dançar com ela. Significa que você entende a linguagem dela. Significa que você não é mais controlado por ela. Ela ainda aparece às vezes, mas agora eu sei o que fazer quando ela chega. Eu sento, eu ouço, eu aprendo e eu agradeço, porque cada vez que ela aparece, eu me torno mais inteiro. O jovem tinha lágrimas nos olhos. Obrigado. Obrigado por ver o que ninguém vê. Ricardo colocou a mão no ombro dele. Alguém fez isso por mim quando eu mais precisava. Agora é minha vez de fazer por você. E um dia, você vai fazer por outra pessoa. Assim a cura se espalha. Assim a dor se transforma em propósito. Anos depois, Ricardo estava sentado no mesmo banco da praça onde tudo tinha mudado. Ele olhava o movimento das pessoas, cada uma carregando suas dores invisíveis. E ele pensava na mulher que tinha mudado sua vida com algumas palavras. Ela tinha razão sobre tudo. A dor não era inimiga, nunca foi, era mensageira, era professora, era guia. E ele tinha aprendido a lição mais importante. Os homens mais fortes não são os que nunca sentem dor. São os que aprenderam a transformar dor em sabedoria. São os que olharam para suas feridas e disseram: Vocês não vão me definir, mas vão me ensinar. São os que entenderam que toda grande transformação começa com uma grande dor. E que a coragem não está em nunca sentir, mas em sentir completamente e ainda assim escolher crescer. Sua maior dor não é sua inimiga. Ela é sua guia disfarçada. Ela está te mostrando exatamente onde você precisa curar. Exatamente o que precisa ser visto. Exatamente quem você precisa se tornar. Pare de fugir. Pare de lutar. Sente com ela. Ouça. E permita que ela te leve para o outro lado. Para a versão de você que não precisa mais provar nada, que não precisa mais correr, que simplesmente é, e que sabe, finalmente, que sempre foi suficiente. A dor é temporária, mas a sabedoria que ela traz é eterna. E quando você aprende a ouvi-la, você se torna imparável. Não porque a dor desapareceu, mas porque você aprendeu a transformá-la em força.